De volta com o Educador em Entrevista. Hoje eu converso com a presidente da Câmara Municipal, Andresa Furini. Andresa, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Lu. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite. É sempre muito bom estar aqui falando com você, com o pessoal que está acompanhando. Obrigada. Bom, 5 meses, né, na direção do nosso Legislativo, Andresa. Como é que tem sido, não é, esse período e o comparativo, né, do que você imaginava que seriam os desafios com a realidade? Tem essa, né? A gente entra com uma expectativa muito grande, com um monte de projetos e sonhos, só que na administração pública nada funciona rápido, né? Tudo é um processo moroso, então essa questão de tempo é uma frustração que eu tenho. Eu falo, poxa, mas tem recurso, tem um planejamento, é uma coisa que tem acordo entre todos, mas mesmo assim é moroso, demora um pouco para sair. Minha frustração é essa morosidade, mas o restante tem sido um aprendizado muito grande. Eu acho que nesses 5 meses da mesa diretora, que está eu, a Bela e o vereador Santana, eu acho que a gente conseguiu evoluir bastante, Lu. O desafio é grande, mas a participação e a ajuda deles também ali faz toda a diferença, sabe? Nós conseguimos aprovar em plenário a nossa reforma administrativa. A gente precisava mudar a estrutura, né? A última reforma administrativa, ela era de 2012, quando eu ainda participava da mesa e o nosso presidente era o Juninho. E além da reforma ser antiga, com o tempo nós fomos perdendo muitos servidores. Alguns aposentaram, outros passaram em outro concurso. E aí foi diminuindo o quadro, sobrecarregando os que ficaram. Então era um objetivo nosso fazer essa estrutura, aprovar em plenário para a gente preparar o concurso público e estruturar de fato a Câmara ali. E nessa época, né, que você cita também, a gente tinha um problema de um volume grande de comissionados, não é, com problema no Tribunal de Contas, etc., né, que tiveram que sair, abriram-se os concursos, mas ainda estava numa fase de transição disso. Né? Foi. E algumas coisas aprovadas em 2012 não deu, caiu vários cargos. Exemplo, foi assessor de imprensa, que já era uma intenção desde aquela época e não conseguiu manter na casa. Eu não lembro o que foi, se foi as atribuições, se foi pela forma que foi proposto, porque naquele momento foi proposto como comissionado. Né? Nós agora colocamos na nossa reforma de novo, só que é um cargo técnico, nós colocamos através de concurso público, sabe? Então agora dessa vez a gente está acreditando que vai dar certo. A gente precisa muito divulgar os atos da Câmara ali. É um trabalho bacana de todos os vereadores, e além do trabalho dos vereadores, a gente tem acervo, a gente tem tanta coisa ali para mostrar que a nossa população não conhece, Lu. Então eu acho que um assessor de imprensa vai fazer muita diferença, até para a população entender melhor. A gente precisa de uma pessoa criativa, a gente torce que nesse concurso passe uma pessoa com um pensamento bem novo para aproximar a Câmara da população. E dentro dessa estrutura da reforma, né, já pergunto aqui, aproveito a participação da Cláudia, né, parabenizando, que leque aí de profissionais terão nesse futuro concurso? Nessa reforma, os cargos que nós criamos são cargos técnicos, procuradores, contador, o assessor de imprensa. O restante são cargos que estão em falta ali na casa, que a gente precisa repor. Cargos que já existiam, que é o caso de serviços gerais, assistente legislativo. Assistente legislativo acaba tendo um número de vaga maior. Então repor o cargo, mas os que foram criados foram esses 3. Contador, procurador e assessor de imprensa. Perfeito. E a Nádia também aqui, previsão disso, né? Porque ano que vem a gente tem eleição e trava. Aí trava tudo. É uma preocupação que a gente tem em acelerar esse processo. O pessoal ali da casa, os servidores, eles já estão todos trabalhando, Nádia. Eles estão acelerando. Eu acho que entre hoje e amanhã já sanciona a nossa lei, criando essa nova estrutura. Mas eles já estão trabalhando de forma interna. A intenção é esse ano. A gente precisa fazer isso. E eu já venho falando para a população, para quê? Para dar um tempinho para todo mundo se preparar, estudar, porque é uma oportunidade bacana e é muito gostoso trabalhar ali na Câmara. É um aprendizado assim, diário.
Pelos nossos cálculos, agosto, setembro desse ano a gente consegue realizar. Se conseguir acelerar, nós vamos, porque a intenção é acelerar. Perfeito. Walter aqui colocando também uma questão interessante, não é, que é a questão da infraestrutura da Câmara, né? Ele coloca que em várias gestões a gente viu aí, né, reformas, construção, etc. E ele pergunta se isso já está ok, não é? Ou se a Câmara ainda precisa fazer investimentos em infraestrutura. Walter, obrigada pela pergunta. Eu acho que é muito prioridade de cada presidente, né? Teve presidentes ali que a prioridade foi construir um anexo e foi muito importante, porque hoje a gente tem um plenário estruturado, outros vieram, fizeram a parte de cima, então não foi só reforma, teve construção, teve um investimento muito bacana ali para a gente chegar no patamar que está. Reforma ali é complicado, porque sempre vai precisar. É um prédio histórico e tem algumas coisas que são exigências. Eu vou dar um exemplo do ano passado. O ano passado, o Júlio precisou fazer várias reformas ali como presidente, para a gente conseguir o AVCB, que é atestado, obrigado pelo Tribunal de Contas, é para a segurança dos servidores. Então estava até novinho, não era nenhuma questão de necessidade, era exigência. Teve que pintar todo o teto aonde tem madeira com anti-chamas, teve que fazer várias adequações ali para a gente conseguir o AVCB da Câmara e tá assim, ok com o Tribunal de Contas. Eu, particularmente, Walter, eu não tenho intenção de reformas. É claro que a gente quer deixar um ambiente gostoso, ainda mais sendo mulher, né? A gente tem essa preocupação estética. A pintura, os cômodos lá dentro estão muito sujos, não do anexo do fundo, mas o prédio histórico, sabe, Lu? Está muito sujo, muito manchado, então não fica um ambiente gostoso. Então a minha intenção é uma pintura interna e externa. Aqueles pilares que a gente tem lá na entrada, eles descascaram, tá no cimento, sabe? E é linda aquela escadaria nossa. Então esse tipo de manutenção a gente precisa fazer. Não sei se eu consigo fazer ela esse ano, mas a gente tem priorizado investir em tecnologia lá. Igual os presidentes preferiram a reforma, a gente está investindo em tecnologia para acelerar e o vereador conseguir produzir mais lá. E, Andresa, muitas vezes as pessoas não têm noção da rotina, não é? A gente sempre fala disso, da rotina da Câmara, muito focada nas sessões, as pessoas vêm, mas esquecem o passo a passo, o trabalho das comissões, o tempo correto de protocolo dos projetos, enfim, não é? Parece que o funcionamento da casa é só para quem está lá dentro e que conhece de fato. Infelizmente, falta muita informação, Lu. Quantas vezes a gente já não... vereador trabalha 2 vezes por mês, e não é assim. Acaba sendo um trabalho constante, independente do vereador, porque lá são 15, tem uns ali que tem uma participação muito ativa em comissões. Às vezes chega de manhã, vai embora à tarde, porque é reunião de uma comissão, à tarde é reunião de outras. Esse mandato está tendo muitas audiências, que a intenção dos vereadores é estar próximo da população, é ouvir, e nessas audiências públicas a participação é maior. Então, para preparar uma audiência é bem complicado. Nós tivemos semana passada uma que foi preparada pelo Ronaldo Camargo. Se você vê o processo, até organizar, e além da audiência e da comissão, tem muito trabalho externo no mandato. Você tem que fazer uma visita num CRAS, às vezes você está numa UBS, tem uma situação num bairro que você vai ver. O trabalho do vereador, ele não é só lá na Câmara. Pelo contrário, ali você senta para fazer uma matéria, preparar para protocolar na data, certo? Não é da forma que a gente quer, existe o nosso regimento e tem que ser seguido à risca, sabe? Então, o trabalho dele ali é mais essa questão de matéria, só que a sessão acaba sendo a coisa mais vista, porque é transmitida pela rádio, tem nas redes sociais. Então, mas fora isso, Lu, é um trabalho constante. A gente até estava discutindo, porque eu falei, gente, pelo menos as comissões
comissões, tanto a permanente como essas que têm temáticas, a gente tinha que transmitir, porque acaba sendo um trabalho muito bacana. Ali tem comissão, sem ser as permanentes, das drogas, dos animais, defesa das mulheres, defesa dos alunos, é muita coisa que discute. E também tem participação em parcerias. Vou te dar um exemplo de uma que eu tive o prazer de participar, porque, nossa, eu aprendi tanto naquela comissão, que foi a do plano diretor e a LOUS, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Foi uma comissão mista, a gente não reunia ali, a gente reunia na ACE. Ela tinha participação do pessoal da CE, Sindicato Rural, Prefeitura, e nós ficamos quase um ano, toda segunda-feira, discutindo por horas, até conseguir chegar num acordo, alinhar o pensamento para propor. Então, o trabalho, muitas vezes, a população pensa que é só na Câmara. Não, é externo também. E, às vezes, o exemplo dessa comissão leva anos para propor alguma coisa, mas foi um aprendizado. Sinto muita falta dessa comissão, sentar ali, bater papo, discutir, ver a forma de cada um defender, porque, às vezes, nem batia as ideias. Sinto muita falta dessa comissão. Foi um aprendizado. Vou até mandar um abraço, se tiver alguém acompanhando da comissão. Mas que agora, nesse caso, tem desdobramentos, né? Porque ainda terão audiências públicas, etc., para aprovação. Isso, Lu. Depois de um ano de trabalho nosso, aí a gente apresentou todas as nossas sugestões para o prefeito, e agora o prefeito analisa tudo, vê dali o que ele concorda, o que ele vai mudar e manda para a Câmara. Depois, quando chega na Câmara, a gente tem audiências públicas. Qualquer pessoa da população pode participar, tem direito à fala. Ali nessas audiências públicas, aí esse projeto que a gente trabalhou um ano, ele também pode sofrer emendas, alterações. Porque normalmente alguém procura um vereador para propor uma emenda, uma mudança, ali discute tudo de novo. Então acaba sendo uma coisa, sabe, longa e trabalhada mesmo, estudada, buscando exemplos em outros municípios, tentando convencer que a sua ideia às vezes é mais legal do que aquela do colega ali do lado, propõe uma coisa diferente para o município. E depois de um ano a gente ainda tem isso. Vai para o executivo manda para a Câmara discute com a população em audiências públicas. Depois de tudo isso, entra em plenário para votação e discussão em 2 vezes. Perfeito. E é importante isso para as pessoas entenderem o volume, né, desse trabalho e entenderem também que a gente também tem um regramento que é as outras legislações vigentes, né? Então, o que está na lei federal está superior à lei estadual, que está superior à municipal, ou seja, qualquer proposta que você tenha não pode ferir nem lei estadual nem lei federal. É isso, Lu, a gente tem que seguir essa linha, às vezes, porque a gente ouve muita sugestão da população, né? Às vezes vem alguém, Andresa, vamos fazer uma lei assim, assim, assim. E aí eu fico com um pouquinho de dificuldade para explicar que não é porque a Câmara um legislativo, né, que a gente consegue fazer, porque além dessa situação que você falou de leis maiores, estadual, federal e a municipal, a gente esbarra, por exemplo, assim, tem coisas que iniciativa do prefeito. Às vezes a população sugere, por que você não faz isso? Alguma coisa relacionada ao trânsito, por exemplo. O vereador não pode legislar sobre trânsito. Eu lembro quando eu apresentei uma matéria, que era aquela faixa viva, que eu adoro quando eu vou na cidade e as pessoas dão prioridade mesmo para o pedestre, dá aquele sinal. E eu lembro que eu cheguei a apresentar. Foi até aprovada em primeira votação e discussão. Aí depois começaram, isso é vício de iniciativa, isso é vício de iniciativa. Aí eu peguei e falei, não, eu vou retirar porque eu não quero uma lei nessa situação. Então, nem tudo o vereador ali também pode propor. Além da gente ter que seguir essa questão de ter leis maiores, a gente ainda é limitado por várias outras coisas e leis. E a Ana Clara, Andresa, colocando a respeito disso, né, de intercâmbio com outras câmaras, né, como é que isso tem funcionado, como é que é essa possibilidade?
Ana Clara, o que dá uma experiência, quase que um intercâmbio para a gente ali, normalmente são os congressos, porque nesses congressos a troca de ideia e de experiência de uma cidade para outra acaba sendo muito grande para os vereadores. Tem realidade, inclusive administrativa ali, que, por exemplo, o vereador foi para o congresso e não precisou passar em plenário uma votação. Tem câmaras que são assim, a nossa lá é super rígida para isso, você tem que propor, justificar e aprovar em plenário, para depois liberar. Outros municípios, não existe isso, o motorista pode dirigir, outros não. Então, além dessas coisas administrativas, tem uma troca de ideia em relação à legislação muito grande. A gente procura municípios parecidos com o nosso, cidade pequena, ou mesmo número de habitantes assim, para ver, como é que foi essa lei aí na tua cidade, deu um resultado bacana, foi legal. Então, isso acontece mais nesses congressos, que são esses encontros de vereadores. Fora isso, é muito difícil ter. Uhum. Porque é interessante isso, né? A gente percebe que vira e mexe, você tem a discussão lá da constitucionalidade ou não de um projeto. Sim. E aí na tribuna fica aquela, não é, sempre o mesmo discurso, mas tal cidade aprovou, tal cidade rejeitou, né? Tal cidade diz que é constitucional, tal diz que é inconstitucional. Para a cabeça do público, isso fica uma loucura. Dá um nó, né, Lu? E realmente é difícil, mas se é inconstitucional, por que tem lá na cidade dele e aqui não pode? Né? É meio complicado para entender. Que, na verdade, depende muito de uma denúncia para a lei cair, né? O plenário, ele é soberano, mas quem define a constitucionalidade, se a lei vai cair ou não, já não é com a gente, aí já vai para o judiciário. Então, passou uma lei inconstitucional. Qualquer cidadão, qualquer vereador, qualquer pessoa, ela pode provocar, ela pode acionar a justiça para essa lei ser discutida lá. Porque na Câmara já terminou a discussão. Aí tem municípios que uma lei cai, outras não. Por quê? Porque vai muito da cabeça do juiz. E cada cabeça de juiz é difícil entender a interpretação deles, né? A minha menina é dessa área, a gente fala no direito 1 mais 1 é 3, é 9, é 11. É muito interpretativo, né? Perfeito. Tem uma questão interessante nisso também, que o país partiu muito para a judicialização, não é? Em todas as esferas, né? A gente viu muito na federal, no último governo, e aí muitas vezes as pessoas falam, o judiciário está interferindo nas questões, etc. Mas não é? É porque, de fato, a gente começou com essa guerra nos legislativos de interpretação de lei, então quem vai dar a palavra final nesses casos é o judiciário. Apesar de ter esse entendimento de alguns, eu acho que precisa, porque a política, ela vai, como que eu vou falar, Lu? Ela vai tentando avançar lugares. Eu acho que a gente tem uma tendência, mesmo no dia a dia, de repente você tem uma obrigação fazer uma coisa, mas aí você já se envolve com a tarefa do outro. Isso acaba sendo do ser humano. E na política isso acontece também. Às vezes ali a casa legislativa acaba interferindo e tendo uma ação muito grande no executivo. Ou o executivo no legislativo, a questão que você está falando, às vezes na justiça. Então precisa ter alguém para zelar e guardar as leis, manter esse equilíbrio mesmo, sabe? E eu vejo o judiciário como esse zelador. Eu não vejo isso como uma interferência nos poderes, porque a gente sabe que são distintos e pode ter essa harmonia. E eu acho importantíssimo o judiciário se posicionar mesmo, porque senão um vai avançando a parte do outro. Exatamente. Mas é interessante isso, né, que a gente tem visto aí umas prerrogativas legais e que tem encaixado melhor a questão, né? Olha, você tem uma determinação, isso causa, né, uma leitura padrão para o país e acaba sanando aí a questão em escala, né? Mas ainda é uma rotina que a gente vai vivenciar por um tempo grande, porque é um país que tem muitas leis, logo tem muitas interpretações sobre. Pouquíssimas coisas pacificadas que a gente fala, não, isso aqui não discute, isso aqui cumpre. E surge coisas novas, né? Vai surgindo situações novas. E com um país do tamanho do nosso, eu acho que a gente vai demorar um bom tanto ainda para ter essa linha para todos. Perfeito. Aqui com a gente também Clarissa, parabenizando pelo trabalho de excelência e seriedade que vem sendo realizado na Câmara, está mandando um abraço.
Abração, Clarissa. Clarissa, ela tá de recuperação, Lu. Ela fez uma cirurgia. Melhoras, amiga, porque ficar pós-operada no frio é mais difícil ainda. Fica bem, tá? Um beijo. Também é interessante destacar, né, quando a gente fala aí dessa estrutura toda do legislativo, que é o trabalho legislativo executivo, né, no seguinte percurso de, né, o executivo também manda leis, né, que a Câmara tem que discutir, debater, etc. Né? Então, muitas vezes se fala de interferências, né, mas as pessoas não entendem que se existe uma conexão natural. Né? Se fosse completamente separado, né, seria só atribuição do legislativo fazer leis. E não é, não é? Não, não é. Precisa da nossa aprovação. Eu sou meio suspeita, né, Lu? Eu acho, não diminuindo os outros poderes, mas eu acho o poder do legislativo fantástico, porque além de propor, tem essa questão de aprovação, né? O executivo também propõe. E eu acho fantástico, porque se não tiver esse equilíbrio entre os poderes... E essa harmonia também, se viver uma guerra, se viver uma questão, uma Câmara, nós vimos quantas câmaras, nós vimos no mandato passado e vejo nesse ainda aí, a Câmara Federal tentando barrar uma situação com uma briga. Se ficar essa situação em municípios do tamanho do nosso, que nem Batatais, Lu, a gente não evolui. É claro que tem que discutir tudo, tem que, sabe, discutir o máximo para sair novas ideias, você não é obrigado a concordar com tudo que vem do legislativo ali entre nós ou o que vem do executivo, mas é muito importante a gente também tentar ter um alinhamento, que é a harmonia que fala, porque senão não evolui. Imagina se acontece no município de Batatais, que nem acontece lá no Congresso, na Câmara Federal, municípios do tamanho de Nuporanga, sabe, municípios pequenos, não consegue nada, passa a não atender nem o básico, nem o que é o essencial, se ficar uma disputa como acontece nas outras esferas. Perfeito. Ludmila também parabenizando pelo trabalho e perguntando, Andresa, se existe alguma previsão para a Câmara discutir ou voltar a discutir a questão da taxa do lixo, não é? Que falaram na possibilidade de rediscutir essa temática. Um beijo para a Lude, querida. Ô, Lude, até agora lá na casa não chegou nada. Isso é uma lei que vem do Executivo. Tudo que é em relação à taxa, isenção, isso não é iniciativa do vereador, isso vem do Executivo para o Legislativo. Não chegou nada lá na casa e eu não ouvi nenhum comentário nesse sentido, Lu. E, de novo, a questão das atribuições, né? Muitas vezes as pessoas cobram do Legislativo que deveriam cobrar do Executivo. É difícil, porque tem muitas situações, as pessoas, a população, incluindo eu antes de ser vereadora, por não acompanhar, colocar o representante lá, acaba confundindo um pouquinho essa situação. Ô, Andresa, por que você não propõe a taxa ou a isenção da taxa? Porque o vereador é proibido. Isso é uma iniciativa do prefeito, é exclusivo o prefeito que vai mandar para lá ou não, sabe? E a população tem essa dificuldade para entender até quando e até onde o vereador pode propor e até onde é o prefeito que propõe. Tudo relacionado, é bom a gente deixar claro isso, né? Há recursos, a Câmara não interfere, né? Ela só pode fazer as emendas, mas já com valor específico, né? Se define um valor e aí, inclusive às vezes até a área vem amarrada nessa emenda. É isso, Lu, o vereador não pode propor nada que tenha gasto. Se tiver uma lei do município, do executivo lá para nós, aí a gente pode propor essa emenda, alterar, mas não para ter um gasto acima. Você pode remanejar desde que o prefeito inicie isso, porque senão de hipótese nenhuma. O vereador pode votar isenção, propor isenção, um refis, uma taxa. Vamos tirar essa lei? Não dá. Não é uma coisa que a gente consegue fazer. É isso. A Câmara pode recomendar, mas não pode obrigar.
Recomendar, mas sem obrigar. Tem várias leis lá, várias leis aqui do nosso município que precisa demais voltar à discussão ali em plenário, na Câmara. Leis importantes, sabe? Exemplo é o plano diretor, lei de uso e ocupação de solo, a lei da mobilidade, o plano de mobilidade urbana aqui. Só que a gente sabe disso, a gente tem essa consciência e aí a gente pede para o prefeito: ô prefeito, vamos mandar essa discussão lá para casa? Aí quando ele vai mandar, é uma decisão dele, que aí ele vai seguir o planejamento, o cronograma, porque o vereador em si não pode iniciar esse tipo de discussão. Perfeito. Fábio, também parabenizando pelo trabalho, e colocando uma questão aqui a respeito das rotinas da Câmara, né? Como a gente falou, né? As pessoas estão muito acostumadas com sessões. Ele pergunta se tem um cronograma também das outras atividades, como reunião de comissões, etc., ou se isso depende da demanda. Na verdade, tem um cronograma. Isso é tudo pré-agendado. Por exemplo, para ter uma reunião de comissão, o presidente da comissão ele tem que convocar com, não lembro se 2 dias antes, mas tem que convocar com antecedência, Fábio. E aí seria interessante a gente conseguir passar isso para a população, porque é uma coisa que a gente não faz lá na Câmara. Às vezes a própria comissão convida as pessoas para participar e às vezes nenhum vereador sabe qual é a comissão que está sendo discutida do lado de lá. O assessor de imprensa, até nisso eu acho que vai valorizar o trabalho da Câmara. Por quê? Porque aí a gente consegue colocar num site, consegue colocar nas redes sociais, porque eu vou te dar um exemplo, uma comissão que discute a causa animal. É de interesse da população inteira, porque hoje a gente tem uma consciência diferente relacionada a isso. Todos vão gostar, a maioria vai ter uma participação legal. Só que a população não sabe, porque acaba sendo uma falha da Câmara, uma falha da casa, essa divulgação. Mas se Deus quiser, Fábio, rapidinho a gente vai conseguir melhorar isso, que é com um assessor de imprensa lá. Mas é sempre antes, é avisado sempre com antecedência. Perfeito. Andresa, quero agradecer a participação, deixar esse espaço sempre disponível, não é? Esperar, não é, que a gente tenha a possibilidade da população acompanhar cada vez mais o trabalho do Legislativo e ficar sempre essa ponte aqui junto à comunidade. Eu que agradeço, Lu. Eu vou aproveitar para falar mais uma vez para a população. Visita a Câmara Municipal, vai conhecer o nosso prédio histórico. A gente tem um subsolo ali com um acervo histórico maravilhoso. Entra no site, ainda não está totalmente atualizado, mas a gente vai tentar, né, Márcio Herval? Quero até agradecer o Márcio Herval, que é o chefe de gabinete lá, tem me ajudado demais no dia a dia lá na Câmara. A gente vai tentar manter esse site mais atualizado para essa participação da população. Não conseguiu ir presencial, acompanha pelo YouTube, acompanha pela rádio, mas é de interesse de todos os assuntos que está lá. E se não der para ir durante uma sessão, a Câmara fica todo dia aberta. Vai lá para tomar um café, fazer uma visita, conhecer, leva seu filho na Câmara, sabe? É um prazer receber a população, porque ali fica os representantes do povo, por isso é conhecida como a Casa do Povo. Um abraço a todos. Obrigada, Lu.